Que trouxe a Bíblia, 1 Reis, capítulo 18, versículo 17. 1 Reis 18, versículo 17. Enquanto você procura, eu já agradeço a Deus por mais essa rica e gloriosa oportunidade que o Senhor nos dá, e já tributar a honra e a glória a Jesus, pois o Senhor é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. A honra é para Deus, o louvor é para Deus, a adoração é para Jesus, como está escrito em João capítulo 15, o seu versículo 5. Jesus vai dizer: sem mim nada podereis fazer. Então eu estou aqui 100% dependente de Jesus, e peço a Deus que venha me usar essa noite, pois Deus já tem falado, irmãos, desde o começo do culto. O Senhor fala e Deus confia em sua palavra. Todos os irmãos acharam? Eu quero agradecer a pastora também. Cadê a pastora? Pastora, Deus abençoe. Acho que é a segunda vez que eu vim aqui ministrar. Deus abençoe, muito obrigado pelo convite. Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que vendo Acabe, Elias disse: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e tua casa, teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguiste a Baal. Agora pois manda reunir a mim todo Israel no monte Carmelo, como também 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no monte Carmelo. Então Elias chegou todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é Senhor, é Deus, segue, e se Baal, segue. Porém o povo nada lhe respondeu. Toma o seu assento, adora, glorifica. Aqui você tem liberdade para adorar o nome do Senhor. Meus irmãos, é necessário que você venha prestar atenção nessa palavra, porque se você não entendeu o começo, você não consegue entender aquilo que Deus quer passar para a amada igreja. Meus irmãos, Elias acabou de voltar de Sarepta. Sarepta é uma cidade das partes de Tiro e Sidom, uma terra estrangeira. O próprio Deus mandou Elias a Sarepta, porque de alguma maneira Deus quis preservar a vida de Elias, porque Jezabel queria o matar, porque Elias, ele era um profeta que pregava a verdade. Elias era um profeta que não tinha medo de dizer aquilo que Deus mandava. Elias não era profeta que agradava a homens. Elias era profeta que agradava a Deus, e não temia a reação de quem fosse. Elias era um profeta que pregava contra o pecado. Nós sabemos que no tempo de Elias, Acabe reinava em Israel. Acabe é filho de Omri, que foi rei em Israel, mas Acabe é considerado o pior rei de Israel. Acabe levou a oficialização da idolatria em Israel. Quando Acabe casa-se com Jezabel, ele traz uma crise política, porque não era permitido casar com mulheres estrangeiras. E quando Acabe permite que Jezabel traga os profetas a Israel, ele traz uma crise religiosa,
porque na lei de Moisés era proibido que as pessoas idolatrassem os deuses. Então, quando Elias aparece e prega contra o rei, e dizendo que o rei está errado em sua conduta, Elias é mandado a Sarepta, porque Elias, ele profetiza contra a casa de Israel, que durante 3 anos e meio não choveria, e realmente não choveu. Elias profetizou para punir Acabe e sua família por causa da idolatria, e Deus assinou embaixo e cerrou o céu e não choveu. E Deus mandou Elias à casa da viúva para que a viúva sustente. E lá aproximadamente 3 anos Elias permaneceu, sendo cuidado pela farinha que não se acabava e pelo azeite também que não se acabava. Elias e a viúva foi sustentado pelo milagre de Deus. Agora Elias está retornando a Israel, e Elias vai querer ver qual é o cenário que ele vai encontrar lá. Qual é o cenário de Israel? Porque 3 anos Elias estava sumido, e dado Israel já como morto, porque não tiveram notícias de Elias. Porque na mente de Acabe, Elias estava morto. Porque a seca, ela atinge tanto aqueles que serviram a Deus, como aqueles que não serviram. Aqueles que tinham condições financeiras mais vulneráveis, eles provavelmente passaram fome, muitos até morreram. Mas Acabe, que era rei e tinha uma condição financeira melhor, conseguiu ainda sobreviver. O que Elias esperava encontrar Israel era um povo arrependido, era um povo que tivesse voltado para Deus. Era esse o cenário que Elias queria encontrar Israel. Era Acabe arrependido, era Jezabel arrependido. O que Elias queria encontrar era que o povo tivesse voltado para Deus. Porque o povo estava adorando a Baal, e Baal é considerado os deus da chuva. Baal é considerado o deus da fertilidade. Só que quando Deus cerra o céu, as pessoas começam a entrar em confusão, porque sacrifícios humanos, principalmente de crianças, eram feitas para que Baal trouxesse chuva. As pessoas, os profetas de Baal, que eram 450, mais 400 profetas de Azera, eles sacrificavam crianças para que Baal trouxesse chuva. E durante 3 anos não choveu em Israel, e isso causou uma confusão, a qual as pessoas começaram a dizer: Baal é Deus ou Deus é Deus? Deus é Baal ou Baal é Deus? Ou Deus é Deus? Então a seca trouxe confusão, mas o povo não deixou a idolatria. A idolatria, igreja, é algo abominável diante de Deus. O único que tem que ser adorado é o Senhor Jesus. Glória a Deus. O único que tem que ser reverenciado é o nosso Deus. Amém, meu Deus. Não há outros deuses diante de mim, é mandamento. E o povo quebra os mandamentos, idolatrando, prestando culto a Baal, e Deus não estava se agradando. Elias encontra Israel da mesma maneira, mas agora eles adoravam a Deus, mas não deixaram de adorar Baal, como se Deus não fosse suficiente. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que Deus não é suficiente, e a nossa esperança sobrecai no homem. E quando a nossa esperança está no homem, nós se decepcionamos, entristecemos, porque
caminhos ao Senhor, e diz a Bíblia que confia nele. A nossa confiança é em Deus. É Ele quem sustenta, é Ele quem protege, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos levanta, é Ele quem nos dá força. Vale a pena servir ao Senhor, mesmo que você esteja num lugar onde ninguém sirva, mesmo que a sua família não sirva, mesmo que os seus parentes não sirvam, sirva a Deus. Os profetas de Deus foram mortos, irmãos. Só restou Elias. Os seus pais foram mortos, mas mesmo assim Elias não teve medo de pregar contra o pecado. Porque, irmãos, quem está na presença de Deus, o pecado incomoda. Quem está com a vida no altar, o pecado incomoda. Elias está vendo Israel se afundar, e ele está querendo dizer: eu tenho que fazer alguma coisa. O barco está afundando, e as pessoas estão olhando, e não estão fazendo aquilo que é para se fazer: pregar a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Elias não teve medo da morte. E quando ele volta, ele vê o povo servindo a Deus e servindo a Baal. E Elias vai chegar e dizer: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue a Deus. Se Baal é Deus, segue a Baal. Mas a mornidão não adianta. É isso que Elias está querendo dizer. Um pé no mundo e um pé na igreja não adianta. Ou você está com Deus ou você não está. Porque a mornidão, a Bíblia diz em Apocalipse, que Deus vomita de sua boca. Ou tu és quente ou tu és frio, ou tu és de Deus ou tu é do inimigo. Se você levantou a mão e aceitou a Deus, você é de Deus. Você não é mais do mundo. Porque Deus pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você. O preço foi alto, foi preço de sangue. Jesus morreu por mim e por você. Não é para nós se perder, mas é para nós um dia, igreja, habitar os céus e estar namorada com Ele. Aleluia. Eu sinto a autoridade de Deus para dizer isso. Então Elias vai chegar, irmãos, e falar: vamos acabar com isso de uma vez. Elias sozinho desafia 450 profetas de Baal. Porque Elias, ele não aguenta, ele ficou 3 anos fora. Ele vai voltar agora: vamos resolver esse negócio lá. Não estou aguentando mais. Porque o tempo da profecia está se acabando. Vamos resolver isso aqui. Elias vai lançar o desafio, irmãos. Aleluia. Versículo 22, para os irmãos que estão a Bíblia, diz assim: só eu fiquei por profeta. Os profetas de Baal são 450 homens. Desde, pois, 2 bezerros, eles escolheram para si um dos bezerros e o dividiram em pedaços e colocavam sobre a lenha. Porém, não coloque fogo. Preparai outro bezerro, porém, sobre a lenha não colocarei fogo. Ele está dizendo: olha, 2 bezerros, um é para mim, o outro é para os profetas de Baal. Cortem em pedaços. Só que, igreja, o altar de Deus foi quebrado. O altar de Baal já estava montado. O altar de Deus estava quebrado. Sabe por quê? Porque Acabe,
mandou derrubar o altar de Deus e o altar de Baal estava levantado. Versículo 24: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu: boa é esta palavra. O povo está dizendo: é uma boa ideia, vamos resolver logo, porque a dúvida gerava no coração do povo. Só o Senhor. A dúvida pairava. Só que percebe, irmãos, que Elias, ele deixa os profetas em primeiro. Percebe, irmãos, que quando Deus está com você, não há ninguém que possa te amedrontar. Quando Deus está com você, pode uma multidão te acusar, te apontar, dizer que você é ninguém, mas maior é Deus que está contigo. E a Bíblia diz, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é contigo, ai de quem se levantar contra a sua pessoa. Eita glória, porque Ele é o Senhor, bem presente na angústia. Ele é a nossa fortaleza. Eita glória, eu sinto a presença de Deus. Maravilha. Acabe que disse Elias, é tu o perturbador de Israel? Ele fala: eu não sou eu que estou em pecado, mas tu, teu pai, a tua casa, esse sim tem perturbado e desviado o povo de Deus. Irmãos, perceba-se que Deus não se afastou do povo, mas foi o povo que se afastou de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59 que os nossos pecados faz divisão entre nós e Deus. Não foi Deus que se afastou do povo, o povo com a idolatria se afastou de Deus. Mas o que faz, igreja, nós chegarmos perto de Deus é a oração. A oração faz você se aproximar do Senhor. A oração faz Deus chegar perto de ti. A oração, ela move céus e terra. A oração é diálogo com Deus, é falar com Deus. E a Bíblia diz que, eu sinto a presença, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Davi nos Salmos ele vai dizer: Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve a minha oração. Glória a Deus. A Bíblia diz que onde um ou dois estiver reunido no nome do Senhor, Ele garante a presença dEle. Então, irmãos, perceba que Elias, ele dá a chance primeiro aos profetas de Baal. Você percebe? Que se Baal mandasse fogo, Elias seria envergonhado. Porque se Baal mandasse fogo, Baal era Deus e não precisaria Elias fazer a sua oferta. Elias estaria morto ou preso, mas possivelmente morto, porque Jezabel matou os profetas. E Elias estava provocando a ira do rei. Percebe-se, irmãos, que logo ao amanhecer, a Bíblia diz que os profetas começam a fazer o ritual para que Baal mandasse fogo. Glória a Deus. O altar estava levantado, a oferta estava ali, e diz a Bíblia que eles faziam tipo uma valeta, e eles colocavam fogo. Antes eles colocavam azeite
Porque azeite é algo que ajuda o fogo a ser feito. Então eles sacrificavam crianças ali. O fogo ali é para sacrificar crianças, mas eles esperavam o fogo de Baal descer do céu e consumir o holocausto. Eram 450 contra 1. Para Elias, irmãos, era mais fácil viver escondido. Para Elias era mais fácil viver nas montanhas. Para Elias era mais fácil ficar em Sarepta e poupar a sua vida. Só que Elias está vendo Israel desmoronar, irmãos. Elias está vendo Israel se afundar na idolatria. E Elias está dizendo: eu tenho que fazer algo. Estou só eu, mas o maior está comigo. Às vezes só ele, você, da sua família é crente. Você fala: o meu marido não é, os meus filhos não são, eu também não vou ser. Não. Aí que você tem que ficar com o Senhor. Aí que você tem que permanecer. Porque através de você, irmãos, pessoas vão voltar para a casa de Deus. Foi louvado aqui que Deus quer usar pessoas. Deus quer usar você nessa terra, do seu jeito, da sua maneira. A cada um, meus irmãos, Deus usa de uma maneira. Não se sinta inferior, não se sinta menor, não se sinta rebaixado. Deus usa você de uma maneira especial. Glória a Deus. Às vezes você fala: eu queria ser igual a ela, eu queria ser igual a ela. Não, Deus tem a sua maneira de usar. E Deus quer usar a sua vida. Porque você não tem a noção do grau de importância que você tem para Deus. Porque para Deus você é valioso. Para Deus você é valiosa. Você tem valor. Você é pedra preciosa para Deus. Você é a menina dos olhos do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, quem é de Deus, o inimigo não toca. Quem é de Deus, Deus protege, Deus guarda. Então, se você é de Deus, não temas, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Eles ficam até o meio-dia. Eles passam o meio-dia e Baal não responde. Você sabia, irmãos, que o inimigo poderia ter mandado fogo naquele dia? Porque o inimigo, ele perdeu formosura, beleza, mas não poder. E assim como Jó, com o inimigo houve um diálogo com Deus, ele falou: deixa eu tocar nele. Se eu tocar nele, ele não vai mais te adorar. Aí Deus falou: toca nele, mas poupa-lhe a saúde. O inimigo age até onde Deus permite. O inimigo poderia ter mandado fogo, honrado os profetas de Baal, e Elias seria morto à espada, e a nação de Israel afundaria na idolatria, e todos, porque Acabe reuniu toda a congregação, as pessoas largariam o culto a Deus e 100% adorariam a Baal. Só que naquele dia Deus falou: hoje você não vai fazer nada. Quem vai fazer sou eu, diz o Senhor. Quem vai mandar fogo sou eu, diz o Senhor. Quem vai honrar sou eu. Quem vai mostrar para a nação de Israel que eu estou vivo é o Senhor. Quem
está com Deus, pode ir até as últimas consequências, porque Ele se responsabiliza quando você está no propósito. Amém. Eles clamaram, e Elias, irmãos, ele estava tão ciente que fogo não cairia do céu. Ele começa a zombar. Ele fala: o teu Deus é vivo, então ele deve estar ocupado, deve estar dormindo, deve estar atendendo outras pessoas. Só que quando eles começaram a se cortar, se cansar, Elias falou: agora é minha vez. Irmãos, Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. Coração traz intimidade. Elias era um adorado. Se os irmãos voltarem no capítulo 17, vocês vão ver que Elias orou por um menino que já tinha falecido na casa da viúva, e ele orou por 3 vezes e Deus voltou a vida daquele menino. Amém. Elias era um homem de oração. Amém. Que através de sua vida o menino recuperou a vida. E a Bíblia diz, olha a oração de Elias, irmãos, vamos lá. Versículo 36. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Olha, eu fiz porque o Senhor me usou. É isso que eles querem dizer. Responda-me, Senhor, responda-me para este povo, e conheça que tu és o Senhor Deus, e tu fizeste voltar o seu coração. Olha, nem acabou de orar, oração de 5 minutos. Versículo 37, 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu as águas que estavam no rio. Antes de Elias orar, ele pediu que os homens jogassem água no holocausto, no altar. Irmãos, para pegar fogo com água é difícil. Por 3 vezes Elias joga água. Ele joga água na valeta em volta do altar. Ele joga água na carne que estava ali. Para o povo entender que para Deus nada é impossível, e que o fogo que caiu era de Deus. Quando o fogo consome o holocausto, a nação de Israel se volta para Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome. Elias orou, irmãos, eu já vou terminar. Elias orou e o fogo caiu do céu. Muitas vezes, irmãos, falam: o fogo não caiu hoje. Mas às vezes, irmãos, o fogo não caiu, às vezes está faltando oração. A oração faz o fogo cair. A oração faz Deus se manifestar. A oração de um justo, muitos são os seus efeitos. Naquele dia, irmãos, o povo que estava adorando a Baal se voltou para Deus. Avivamento em Israel acontece. Avivamento, irmãos, é seguido de arrependimento. Avivamento não é pula-pula, corre-corre. Avivamento é arrependimento e o coração voltar para o Senhor. Aleluia. Para Deus mudar a nossa nação, igreja, é necessário um arrependimento. É necessário que o povo entenda que só o Senhor pode mudar a situação. Amém. Quando o avivamento vem, o povo se volta a Deus e acaba e volta para sua casa. O povo volta para sua casa, irmãos. Só que ainda falta vir a chuva.
Caiu fogo, mas agora falta chuva. Quando o povo vai voltar para suas casas para comer e beber, Elias vai orar no monte. Você lembra que para cerrar o céu, Elias profetizou. Para a chuva vir, Elias teve que orar. Por 7 vezes Elias orou e mandou o seu servo. Olha lá. O que eu quero dizer com isso? Persista na oração. Não deixa de orar. Não deixa de buscar. Às vezes você ora uma vez e quer que Deus responda. Só que, irmãos, Deus, Ele gosta de persistência. Não deixe de orar. Daniel orou por 21 dias. E depois de 21 dias, o céu se abriu, a resposta chegou. Daniel iria orar até 100 dias, se fosse possível para a resposta chegar. Então, se você quer algo de Deus, persista na oração. Amém. E no final da oração, a 7ª oração, o servo de Elias está dizendo assim: olha, eu estou vendo uma nuvem como a mão de um homem. Qual que é a mão de um homem? Eu tenho uma mãozinha pequena, né? Tem uma mãozão. Mas a mão de um homem, mais ou menos assim, uma nuvinha desse tamanho. Mas o que tem dentro dela, o conteúdo é grande. Os irmãos não pegaram. Vou repetir. A nuvem é pequena, mas a chuva, o volume da chuva é grande. O que está dentro da nuvem é grande, irmãos. Talvez o teu milagre está lá de longe. Você está olhando, é o primeiro dia do ano, não vai chegar hoje, não. Lá de longe você está vendo uma nuvem pequena, mas daqui a pouco ela vai se ajuntando, e a chuva vai cair. 2023 tem chuva de abundância para aqueles que ficarem em Deus. A igreja de pé, em nome de Jesus. É só o primeiro dia do ano. É só o primeiro dia, irmãos. Nós temos 364 dias, se Jesus não voltar, esse ano, para nós fazermos a diferença. Jesus me chamou e chamou você também. Jesus conta com vocês na obra. Cubra a sua cabeça, quero fazer uma oração pela sua vida. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor falou com a amada igreja. Porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. E eu creio. Talvez, papai, não seja a mensagem que eles queriam ouvir hoje, mas não sou eu que digo. Quem fala é o Senhor. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E o Senhor está falando de chamada, escolha. E Deus quer te dar coragem essa noite, para você fazer aquilo que Ele está te mandando fazer. Ó Papai, que o Senhor possa abençoar essa amada igreja, que o Senhor possa ser com eles, e homens e mulheres aqui nessa igreja de coragem. Desperta a tua igreja, Pai, para fazer a tua obra. Usa, Senhor, esses vasos que estão aqui nessa noite, pois aqui tem vasos, mulheres e homens de Deus, que eu creio que o Senhor vai usar nessa terra. Amém? Quantos aqui ouviram a palavra do Senhor?